bem-vindos a mais um episódio do Mais Imobiliário, um podcast da Remax Portugal. Hoje vamos celebrar o Dia da Mulher com uma conversa que vai analisar o futuro do setor imobiliário e o papel das mulheres nesta evolução. Para isso temos duas convidadas muito especiais. Tenho Beatriz Rubio, fundadora e CEO da Remax Portugal e fundadora também da Wire, sócia fundadora da Wire. Sócia fundadora, sim. Exatamente. E também tenho Filipa Arantes Pedroso, que é presidente da Wire Portugal. Muito bem-vindas às duas e obrigada por terem aceitado este convite. Filipa, vou começar por si. É presidente da Wire Portugal, uma organização que apoia e promove a presença feminina no imobiliário. Como é que nasceu a Wire e qual tem sido o impacto desta organização no setor imobiliário? Muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer à Remax esta possibilidade de falar sobre uma coisa, sobre uma associação que me interessa muito, que é a Wire. A Wire nasceu com 19 mulheres que se juntaram para este efeito e tem como objetivo promover as mulheres no imobiliário. O imobiliário, por mais que se pense que é feito, que tem mulheres e tem homens, a verdade é que tem uma grande maioria de homens. As mulheres não têm a visibilidade que os homens têm no imobiliário. Não só no imobiliário, cada vez mais, acho que é verdade, mas na construção então não existe, é praticamente inexistente. E, portanto, o nosso objetivo é promovê-las, ter cada vez mais mulheres nos eventos, ter cada vez mais mulheres nos painéis, dar-lhes o valor que elas têm. Todas as mulheres que são associadas da Wire têm cargos C-level ou de direção. Portanto, são profissionais de excelência, todas elas têm muito para dar e muito para dizer enquanto mulheres profissionais. As mulheres têm sempre alguns problemas na coordenação das suas relações pessoais com as profissionais, e isso é uma característica das mulheres mais do que os homens, porque de facto quando nascem os filhos a vida torna-se um bocadinho mais complicada para as mulheres conseguirem seguir as suas carreiras profissionais e chegar ao topo, porque todos nós queremos chegar, seja onde for, sejam engenheiras, sejam consultoras, sejam arquitetas. Há sempre objetivos profissionais. Temos sempre e queremos chegar ao topo, queremos ser e reconhecidas. Portanto, a Wire pretende isso e quer ajudar as mulheres a serem de facto reconhecidas. Foi engraçado ontem, antes de ontem, na Semana da Reabilitação Urbana, fez-se uma exposição sobre mulheres que se extinguiram na construção de cidades, mais na parte, portanto, urbanismo, planeamento, do que propriamente, porque o imobiliário é muita coisa. Não é só isto, é muito mais do que isto. É engraçado, tinha 4 rainhas, uma delas foi a fundadora das Misericórdias de Lisboa, até a rainha Dona Amélia, que criou os dispensários em Alcântara, e que fez várias coisas pelos mais desfavorecidos, e muitas delas, como as rainhas tinham os seus dotes, elas utilizavam esse dinheiro que tinham para fazer isso. Depois havia 9 mulheres reconhecidas pelo seu trabalho, mas foi engraçado porque havia muitas mulheres e havia painéis só de mulheres, que é uma coisa raríssima. Nós chegamos a um evento e o que vemos são painéis só de homens. Exato. É raríssimo teres painéis só de mulheres, então não existe. Só vi ontem. Quando temos uma, já ficamos felizes, não é? Só vi ontem. Então ontem foi um gosto aquilo que viu. Foi, aliás, aquilo foi, de facto, estava muito gira a exposição, e como era o papel das mulheres nas cidades, acabou por se focar muito nas mulheres. Portanto, essa foi a razão de se ter tantas mulheres nos painéis, porque normalmente isto não é assim. Aliás, é exatamente ao contrário. Há muitos e muitos painéis de homens. Eu passo a vida a dizer
ao António Gil, ao Hugo Santos Ferreira, portanto, aos diretores da BPI, da Vida Imobiliária, da Iberian Property, que eles têm que convidar mais mulheres. Têm que convidar mais mulheres para os painéis, porque de facto há mulheres extraordinárias. Basta olhar para o Wire, basta ir ao site da Wire e ver o que lá está, o que as pessoas fazem. É muito impressionante. E é isso que a Wire quer fazer, é trazer as mulheres para a frente, trazer as mulheres para serem reconhecidas, porque muitas vezes não são. Queremos que as mulheres tenham os seus nomes nas ruas, nos edifícios que constroem, enfim, tudo isto são coisas que a Wire vai tentando fazer. E acho que temos até agora percorrido um grande caminho, porque das 19 somos agora 85. Então houve uma grande evolução. Houve uma evolução. Estamos perante uma grande evolução, Beatriz. Na sua opinião, quais foram as maiores conquistas da Wire até agora? Foi mesmo este crescimento, este maior reconhecimento das mulheres? Foi especialmente dar voz às mulheres. Ou seja, a Filipa tem feito um trabalho, a nossa presidenta, como chamamos nós, incrível, mas há mulheres de topo ali que están continuamente e moito entregadas a esta causa, moito máis que eu, por exemplo, porque teño moitas veces viaxes e coisas e non consigo ir a tudo. Si ben é importantísimo que nos unamos todas as mulleres e dar voz en cada momento a quen pode aportar moito máis para o mercado, ok? Porque, como falaba Filipa, e é verdade, o mercado inmobiliario é moito máis que a transación inmobiliaria. E no mercado inmobiliario entran moitas engenheiras con construción e que, por exemplo, é unha das áreas onde menos mulleres há, mas que quando las há, son moito boas. Exato, e não só se está a reconhecer essas mulheres, mas também se está a mostrar a outras que é posible, sí. Aquí existe un factor e que non podemos esquecernos, todas nós, e aínda a juventude, temos unos padrões moito limitativos nas nosas cabezas por causa de ser máis, por exemplo, primeiro por causa de ser muller, depois por ser mãe, depois, verdad, por ser esposa. Ou seja, quero dizer, parece como que já foste mãe, já non podes ser máis. Non, desculpa, eu fui mãe e vou a continuar a crescer e vou a continuar a ser moito máis, precisamente porque fui mãe, porque quero ser exemplo para possíveis homens e mulleres, porque tamén é moito bom que os nosos fillos homens nos vexan a nós mulleres encarar esos lugares de posición, porque a Filipa, alén de ser presidenta, por exemplo, da SBAI, é unha advogada moito recoñecida en Portugal. Entón, o seu fillo sempre a viu como unha grande advogada. Agora la verá como unha grande advogada e como presidenta da SBAI. Mas iso tamén faz con que eles, cando sexan máis vellos e críen a súa propia familia, digan, eu teño que axudar, ok? Porque quero que a miña muller tamén sexa unha muller que consiga ser recoñecida por ela. Porque foi o exemplo que teve. Porque foi o exemplo, é verdade. Beatriz, também lidera a maior rede imobiliária do país já há vários anos. Já. Na sua opinião, que mudanças mais significativas têm acontecido nestes últimos 25 anos? E falo em 25 anos, porque é o tempo que a Remax está em Portugal. Uma variável muito importante foi também formar as pessoas. Ou seja, o traballo de mediação imobiliária deixou de ser un traballo de o último recurso, vou a ser mediador imobiliario porque non teño nada para facer, para ser un traballo que tú te formas, sabes do que estás a falar, das unha máis-valía para o teu cliente e tanto seja en representación do comprador ou en representación do propietario, estás a facer un traballo moito alén de lo que o propietario conseguiría facer por el sozinho. Eso é para mí lo máis importante. E claro, sempre apoyados por todos os equipos que precisamos, que son de advogados, de arquitectos, de engenheiros, porque son precisos para dar esa máis-valía ao cliente. E quanto às mulheres no setor, tem notado alguma evolução? Sí, quando comenzamos há 25 anos era prácticamente 80%, ou se calhar máis, 85% dos agentes eran homens. Nestes momentos na Remax somos 49-51, 52-48, 50-50, depende do ano. Somos mitad. E o importante é que unos anos
triunfa um homem, uns anos triunfa uma mulher. Ou seja, não importa o género, sino a tua dedicação. Não, eu trabalho muito no que digo a meritocracia, ok? Eu gosto de entregaste-te, então tens este prémio e porque sim, porque te entregaste, porque deste. E aí, não importa se és o chefe, ou é o segundo, ou é o terceiro, se é homem ou mulher. E é isso que é importante na sociedade. E Filipa, o que é que diferencia hoje as mulheres no setor imobiliário? Bom, eu acho que as mulheres são diferentes dos homens em todos os aspectos, não é? Portanto, a diversidade é uma coisa fundamental. Exato. Portanto, nós quando falamos, a mulher é necessária e tem uma intuição e uma sensibilidade que o homem não tem. Nomeadamente na parte, se pensarmos na parte residencial, há de facto uma capacidade das mulheres que os homens não têm. Portanto, há aqui uma diferença grande. Eu acho que falámos aqui também de premiar e do mérito. Eu acho que o mérito é uma das, enfim, é o mais importante para distinguir, sejam homens, sejam mulheres. E o que nós não queremos que aconteça é que, em igualdade de circunstâncias, o homem seja o escolhido. Porque muitas vezes isto acontece. Nós somos completamente contra cotas. Não é as cotas que vai resolver o problema, nada disso, o mérito é que interessa. E, portanto, nós temos que, neste mundo e neste setor imobiliário da construção, que seja dado valor ao mérito de cada um. E, portanto, é isso que nós queremos, é que seja dado o devido mérito às mulheres. Nós não podemos estar perante um homem e uma mulher que estão nas mesmas circunstâncias, escolher um homem, porque, olha, porque não tem filhos, porque não vai não sei o quê, porque isto e aquilo, e porque vai nos dar mais tempo. Ora, isso é uma coisa que é errada e que não deve ser por aí que se toma uma decisão. Até porque, como a Beatriz estava a dizer há pouco, muitas vezes uma mulher, quando se torna mãe, quer dar o exemplo, não é? Não é algo que a está a limitar, é algo que se calhar a está a incentivar. Concorda com essa visão também? Concordo, claro que sim. As mulheres dão o exemplo aos filhos, tal como os pais, não é? Muitas vezes os rapazes veem-se, olham mais e sentem-se mais representados nos pais e as raparigas nas mães, mas há um orgulho, eu acho, nos filhos quando têm uma mãe que se destacou e que conseguiu chegar a um determinado ponto. E eu isso sinto. Eu não tenho filhas, a Beatriz tem, mas ali sente-se que há um orgulho. Eles sentem um orgulho de ter uma mãe que foi uma boa profissional e que se destacou. E é isso que nós estamos a tentar que a Wire consiga. Eu não sei se vale, eu acho que vou meter aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Se acha que é importante? Que é o mentoring. Ok. Sim. Nós hoje em dia, porque a Beatriz também falou nisto na formação, a Remax dá uma formação, não é? E nós temos uma obrigação, as mulheres mais velhas que já atingiram o auge na sua carreira, têm uma obrigação de transmitir e de... todas tivemos os nossos obstáculos, as nossas adversidades, todas as fomos ultrapassando para chegar onde se chegou. E esse mentor teve muito sucesso. Nós criámos um grupo de associadas que fazem este trabalho e vieram muitas jovens, todas elas adoraram ouvir e receber, porque também estamos cá para isso. Estamos cá para formar essas mulheres mais novas. E estamos cá para lhes dizer que não desistam. A pior coisa que uma mulher pode fazer, seja que for, é desistir. Portanto, não desistam, vai existir, com certeza que há esta adversidade, há este problema, mas acho que é muito importante. E essa formação que a Remax dá às suas... As pessoas que trabalham para a Remax. Nós queremos dar também às mulheres mais novas e temos um setor de mentoring que eu acho que é muito importante e que tem vindo a revelar-se com muito sucesso, porque nós temos imensas mulheres e eu tenho imensas mais novas, porque é assim, nós queremos de facto que a Wire
seja as profissionais de excelência. Portanto, as profissionais da Wire são, como eu lhes disse, C-level ou direção. Andavam as raparigas mais novas que gostavam e diziam, eu gostava de ser da Wire, fazer parte, era de fazer um dia. Mas Espanha, por exemplo, já criou uma coisa ao lado para mulheres mais jovens. Então é uma boa forma que podemos começar a pensar. É algo que nós também podemos começar a pensar, integrá-las mais, cada vez mais integrar as mais jovens nisto. Mas, de facto, o que queremos é que a Wire seja vista e as mulheres que, quando pertencem à área, sejam vistas. Ela é com certeza uma profissional excelente, porque senão não estaria na Wire. Não estaria lá. Não estaria lá. Nós estamos a falar muito das gerações mais jovens. Queria perguntar, Beatriz, os mais jovens atualmente têm uma visão um bocadinho diferente. Falam muito em equilibrar a vida pessoal e profissional de uma forma que não se falava antes. Acha que isso pode impactar o mercado imobiliário? Não. Eu acredito muito que as pessoas queiram ser profissionais, ante tudo. Ter vida pessoal e familiar é bom. Hay que estar equilibrado na vida, sabes? E quanto mais equilibrado estás, é bom para tudo. É bom para a tua família e é bom para o teu trabalho. Agora, o importante é quando estás a trabalhar. Quando estás na família, dedicar-te à família. Porque é muito fácil, e mais para profissões como as nossas, que trabalhamos para nós, misturar tudo. E chegar a casa e fazer um pouco deste e um pouco do outro, não é? Mas lo que eu vejo, voy a dizerlo claramente, é que às vezes as novas gerações têm falta de compromisso. E isso é o que não pode ser. Ou seja, para tu llegares a ser... Tu tens que decidir o que tu queres ser na vida. Se vas a ser uma pessoa média, e está tudo certo. É a tua decisão e tu decidiste que queres chegar até ali. Ou se tu queres ser uma pessoa de excelência. E para ser uma pessoa de excelência, não podes ter não compromisso. Tens que dizer sim ao compromisso. Isso não quer dizer que não tenhas vida pessoal, entendem? Sim. Mas sim ao compromisso é entregar todo 200%. Entregar muito mais. E os próprios clientes te pedem também para que entregues muito mais nestes momentos, porque vivimos também em uma época, em uma era de informação. Ou seja, um estudo de mercado tem que ser muito melhor feito de lo que era antes, porque uma pessoa própria vai aos sites e termina por fazer-se o seu próprio estudo de mercado. Por isso tem que entregar muito mais de lo que a pessoa está à espera. Dar mais valor. E no trabalho igual, comprometerte. E também na tua vida pessoal, lo que te vai acontecer é que se tu aprendes a comprometerte na vida profissional, terminarás por comprometerte na vida pessoal. Porque também há muita falta de compromisso na vida pessoal. E esse compromisso... Concordas comigo, que tu eres mais nova? E esse compromisso depois acaba então por ser recompensado. E há pouco a Beatriz estava a falar que acredita na meritocracia. Sim. E termina por ser muito bem compensado e já ves que não sou a única que acredita nisso, a Filipa acredita no mesmo e eu também concordo com ela e praticamente todas as mulheres das Wire estamos muito en esa linha de não cotas, porque que a mí me digan que eu vou ser directora porque não há... porque por lei tem que entrar uma mulher, o que me están a dizer é você non serve, mas bom, ok, olha, por lei temos que colocarla, entiendes? E ao contrário, chegar e ser colocada porque ganhaste. Então, nesse caso, podemos dizer que na Remax Portugal há muitas mulheres que mereceram os cargos de direção que têm, porque todas mereceram. Todas elas o que eu quero dizer é que podemos dizer que dentro da Remax Portugal a maior parte dos cargos de direção em chefia são ocupados por mulheres. Sim. E mais, vou mais longe. Quase todas têm filhos. Exatamente. Quase todas têm filhos. E não por isso do que estamos aqui a falar. Exacto, de conseguir esse lugar. E estou orgulhosíssima das minhas mulheres. E dos meus homens. Claro, não queremos que eles se sintam discriminados. Até que eu tenho um filho. E a Filipa tem um filho. E depois também nos vamos a ter que lutar pelos direitos dos nossos filhos. Mas entendam isto. Nós pertencemos a uma época onde a mulher teve que desbravar muito e para conseguir chegar a los lugares que nós chegamos, tivemos que trabalhar às vezes muito mais com o homem. Eu sinto isto na pele e não me custou porque eu queria chegar e tenho a certeza que a Filipa também deu muitas horas de advocacia, de direito,
ali para poder chegar onde chegaste. É verdade ou não? Claro e que não sim. te costou. Claro que sim. No, bueno, te saiu do pelo, como a mí, te non saiu do corpo, non é? E moita explicación aos fillos, entendes? Cando chegabas tarde a casa, porque non quer dizer que houvese unha persoa que tomara conta deles, mas no fundo éramos nós as máis. Mas no fin é tudo unha balanza, non é? E tu tens que balancear, compensou, mereceu a pena? Eu acho que sim. E estamos agora a falar também do futuro e das mulheres que vêm a seguir a nós. O que é que nós podemos dizer às mulheres que querem liderar o mercado depois de nós? Eu começaria pelo que disse a Filipa, sem dúvida, não desistir. É esse o segredo? Vamos lá ver. Porque problemas vamos ter todos. Sim, Desafios sim, temos continuamente. Sim, não. E ao longo de um dia passas pelas 4 estações. Se não, que lo digan los que trabalham comigo. Concorda? Concordo, mas e também acrescentaria qualquer coisa. A Cláudia estava aí a falar que as pessoas mais novas dão grande importância à vida pessoal. E eu acho que o que dão muita importância, se calhar mais, a conseguirem ter a sua vida profissional e agregarem com a vida pessoal. E eu acho que isso é possível, porque eu consegui fazê-lo e, portanto, todas conseguimos fazê-lo e, portanto, possível é. É uma questão, muitas vezes, de darmos algumas voltas à vida que se tem que dar. Mas eu acho que o ambiente de trabalho é cada vez mais importante para os jovens. Cada vez é muito importante o ambiente de trabalho. E mesmo as pessoas, como é que as pessoas, enfim, olham, é diferente. Nós antigamente tínhamos um chefe e que dizia faz isto, faz aquilo, e o ambiente de trabalho era totalmente indiferente. Era uma mesa, uma cadeira e um computador e pronto, e mais nada. Hoje em dia as pessoas gostam de ter um ambiente de trabalho diferente, porque há sítios onde podem estar juntas a falar. O networking é importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Locais onde elas possam estar, vão beber um café juntas. A empresa tem que ter, hoje em dia eu acho que os escritórios têm que ter locais onde as pessoas possam encontrar e falar e conversar e discutir assuntos. Em direito isso é muito importante, porque nós temos casos muitas vezes complicados e, portanto, gostamos de ouvir a opinião dos outros e falar o que é que achas disso, o que é que achas daquilo, portanto, e essa parte, esse relacionamento informal, não é? Informal, porque estás a tomar um café, totalmente mas informal, que termina por resolver muita coisa que depois já não é levada para o trabalho a sério, digamos assim. É verdade, concordo contigo plenamente. E é essa parte que eu acho que a vida que mudou um bocadinho nesse aspecto, quer dizer, não é tão rígida como era, e é importante claro que sim. Essa parte dos escritórios. E os escritórios têm mudado muito. Sim, muito. Estão muito adaptados para ter esses aspectos. Então, nós até matraquillos temos. É verdade. Eu confirmo. Matraquillos depois do almoço. Confirmo. Mas deixa-me também dizer uma coisa. Para quem queira chegar a liderar, eu acho que também tem que ser uma pessoa que queira conhecer mais de todo o que aí vem. Ou seja, por exemplo, o IA. Fala-se muito no IA. não é? Mas complicado como tudo, pelo menos para mí. O sea, eu el outro día tenté meter unas cousas en o meu telemóvel, di cabo do telemóvel inteiro e non conseguía apagar las fotos duplicadas. Tudo ben. Mas há que estar aí. Ou seja, ter atenção ao que está a acontecer, ao que está a chegar. E, sobretudo, a tudo o que nos pode dar máis valor. O sea, ya lo repito como 3 ou 4 veces. O sea, nós temos que ser capaces de dar máis valor de aquilo que se está a espera de nós. Inclusive nas equipas. Inclusive, lo que dice a Filipa, por exemplo, esos espazos que estamos a falar, é dar máis valor versus unha empresa que chapa tres e que só ten mesas e cadeiras. Non é? Então, estamos en unha época onde temos que aprender a dar máis valor. Nem que seja un sorriso. Sim. E, Filipa, que papel terão iniciativas como a Wire Portugal e outras redes de apoio na criação desta nova geração de líderes?
Já falámos um pouco sobre isso. Já falámos um pouco sobre isso, sobre o mentoring. Perguntava se podia desenvolver assim um pouco mais esta questão. Claro que sim. Para além do mentoring, nós temos estas reuniões que nós fazemos para explicar um pouco como é que funcionam estes mercados, como é que nós podemos avançar nestes mercados. Os obstáculos que nos são colocados, como é que os podemos ultrapassar. E isso eu acho que é uma das coisas que nós falamos também muito entre nós, porque nas nossas vidas é verdade é o networking que está a acontecer. É o networking que temos, e que é um networking, mas há mais novas. Isto vai há muitas mulheres mais novas que de facto chegaram longe, que são mulheres com muito valor, porque na Wire tem que ter pelo menos 5 anos de vida no imobiliário. E isso é muito importante falarmos umas com as outras, porque as nossas experiências contam para as experiências dos mais novos. E a Wire quer, de facto, fazer com que as mulheres consigam superar todos estes obstáculos e conseguir, pelo mérito, chegar ao auge das suas carreiras. E, portanto, tudo que ajude as mulheres a não desistirem, eu digo esta frase imensas vezes, porque as pessoas têm uma tendência de, às vezes, é muito difícil e tal, e nós não podemos desistir, até porque a mulher é resiliente. Bastante. A mulher é muito resiliente. A mulher tem uma capacidade impressionante de se desfazer em 3 e 4. Nós somos, de facto, muito diferentes dos homens nisso. Eles dedicam-se a uma coisa e é o que eles fazem. Não quero dizer, como é que eu lhe ia dizer? Eu acho que é muito importante a coordenação entre homens e mulheres. Seria muito estúpido no mundo falarmos só às mulheres de um lado e só aos homens do outro. Seria a coisa mais estúpida que podíamos fazer. Porque a diversidade de como nós pensamos é que vai criar um mundo melhor para estas pessoas mais novas. Porque nós pensamos de uma maneira, temos as nossas vivências e os homens têm as vivências deles. E, portanto, temos que falar uns com os outros, perceber o que é que uns podemos dar aos outros e tornar este mundo melhor, quer para os homens, quer para as mulheres, não é? Exatamente. Agora, o que nós queremos é não sentir a discriminação que as mulheres muitas vezes sentem nas suas carreiras. Só por ser mulher. Exato. Ou só por ser mãe. Às vezes é complicado e é isso que nós queremos evitar, é que esse tipo de situações vão acontecer. Não há dúvida nenhuma que vão acontecer, porque acontecem. Mas puderem acontecer cada vez menos, melhor. Podem acontecer cada vez, mas vão acontecer, não tenho uma dúvida que vão acontecer. E, portanto, o que nós queremos é que as mulheres não desistam nessas situações, porque haverá sempre uma maneira de ultrapassar isso. E depois, quando se ultrapassa, há de facto um encher de peito, as mulheres sentem-se com orgulho, ultrapassei, fiz e consegui. Uma sensação de superação e de conquista. E de facto é muito importante essa força interior da mulher que tem que ser também falada e discutida com os homens, porque os homens também fazem parte da nossa vida, claro. Não é? E, portanto, não existimos graças a Deus. Ainda bem. Não fazia sentido. Um mundo só de mulheres ou um mundo só de homens, não é? Portanto, seríamos as amazonas, se não. Esta diversidade é fundamental. Estamos então na reta final da nossa conversa e, como já é tradição do nosso podcast, vamos agora só para uma sessão de perguntas rápidas. Eu vou fazer 2 questões e as respostas podem ser muito curtas, muito rápidas. A primeira questão que eu quero colocar é se existe algum estereótipo associado ao papel da mulher no imobiliário que não é nada correto.
Beatriz, quer responder? Un estereotipo que non é nada correcto. Pois que as mulleres, por exemplo, que como son moito emocionais, non conseguen gerir as emoções e non conseguen dar unha boa resposta ou ser totalmente profissionais. Isso é completamente incorreto. Não é assim que acontece. Nós somos emocionais, mas eu acho que devido à nossa emoção temos aquela sensibilidade que até nos pode levar a fechar muito melhor um negócio. Filipe, concorda? Como é que eu lhe ia dizer? Mais ou menos. Então vá. Porque eu acho que não há um estereótipo. Não me parece que haja um estereótipo totalmente errado numa mulher. Acho que é verdade que às vezes as nossas emoções ultrapassam-nos, que a racionalidade e muitas vezes temos uma tendência para não estar tão certas e tão seguras do que estamos a dizer, por causa dessa sensibilidade, mas acho que a idade, a formação e a nossa idade vai-nos ensinando cada vez mais. E, portanto, é isso que eu acho que nós temos que transmitir aos jovens. É verdade. Porque não há dúvida nenhuma que quanto mais velhas somos, quanto mais tempo estamos numa profissão, mais aprendemos. Já passamos por mais coisas. Já temos um controle muito maior sobre nós próprios. É verdade. Já mais prova e erro acertada. Agora, para terminar, já tivemos aqui vários conselhos, mas sim, querem dar um último conselho às mulheres e também aos homens que nos estão a ouvir? Filipe. Eu às mulheres dizia para não desistirem. E aos homens, o que eu diria aos homens era de terem um pouco mais de abertura, nomeadamente os homens que estão em cargos de chefia, no que respeita à vida pessoal e profissional das mulheres. Acho que tem que ter essa abertura e há muitos que já têm, mas há outros que é difícil de conseguirem aceitar isso. Beatriz? Non vou a repetir, portanto, coincido con a Filipa en os dous aspectos e diría a todos para... Nós non sabemos se temos máis vidas, eu acredito que sí, mas de la que nos lembramos é desta, por tanto, lutaren moito, se formen, é importantísimo estar formados para non falar a toa. Eu odeio cando saen persoas, por exemplo, nos telejornais e falan dunha lei ou de outra e vese que nen se leíron, nem estudaron a lei. Digo, bolas, sei máis eu que esta persoa que está a falar, para que le ponen el micrófono? O sea, nós temos que saber de aquilo que falamos e dar esa opinión aos clientes e sempre dar máis, comprometernos en todo lo que queramos facer nas nosas vidas e compromiso que sexa a nivel en todos os aspectos da nosa vida, pessoal, profesional, con os fillos, con as persoas que dependen de ti, e aí tens unha vida equilibrada e feliz. Filipe Arantes Pedroso, Beatriz Rubio, muito obrigada por esta conversa. Mais uma vez, obrigada por terem aceitado este convite para o nosso podcast. Obrigada. Foi um gosto estar aqui. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Chegamos ao fim deste episódio. Sigam-nos em Mais Imobiliário para mais episódios e também para mais histórias inspiradoras. Até à próxima.